Olá, saudações fraternas a tantos quantos estejam aí do outro lado, acompanhando mais esta nossa gravação, transmitida pelo canal A Fé Ortodoxa, do nosso companheiro, Padre Policarpo. E estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade à gravação anterior, na qual procuramos expor detalhadamente as relações historicamente dadas entre o protestantismo e o poder, a construção de diversas teocracias a partir da fé reformada. A teocracia de Genebra, a inglesa, a norte-americana e, enfim, esclarecer nossos compatriotas, cidadãos da República, sobre a transferência deste projeto teocrático para o nosso Brasil, feita no final do século XIX. Antes, porém, gostaríamos de abordar alguns comentários feitos por certos protestantes no vídeo anterior. Um comentário bastante interessante, aliás, repisado entre os protestantes, é que os puritanos e os primeiros protestantes eram intolerantes porque o mundo ao seu redor era intolerante. Eram intolerantes, eram agressivos, eram ferozes, porque estavam rodeados por pessoas agressivas e ferozes. Diante disso, gostaria de tecer um breve comentário. Costumam os protestantes declarar que seus antepassados, os reformadores protestantes, os pioneiros da sua fé, foram responsáveis por restabelecer a leitura da Sagrada Escritura, a leitura do Novo Testamento, a leitura do Evangelho, e no Evangelho nos deparamos com algumas instruções bastante claras a esse respeito. Vou até citar algumas para vocês. Amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem e maltratam. Aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Aqueles que odeiam gratuitamente não herdarão o reino dos céus. Em assassino algum persevera a vida eterna. Não são, de fato, não são poucos testemunhos. Não são poucos textos a respeito de como deve ser o comportamento cristão. De como o cristão deveria exercer o amor para com todos, inclusive para com os dissidentes religiosos. Podemos discordar dos seus pontos de vista, podemos discordar das suas opiniões, podemos discordar das suas interpretações. Podemos considerar suas conclusões como equivocadas ou mesmo como falsas. E neste sentido podemos odiar os princípios protestantes, podemos odiar a doutrina protestante. Mas não estamos autorizados a odiar os protestantes ou a odiar quem quer que seja. Por quê? Porque o Evangelho claramente determina que amemos a todos os seres humanos, inclusive que amemos os nossos inimigos, que intercedamos por nossos perseguidores, que façamos preces por aqueles que nos maltratam. Esse é o ensinamento do Evangelho. Devemos lembrar ainda que quando Nosso Senhor e os apóstolos passaram por uma aldeia de Samaria, e Nosso Senhor não foi acolhido pelos habitantes daquela aldeia, os irmãos Zebedeus, Tiago e João, pediram a Nosso Senhor que, como punição, lançasse raios de fogo sobre aquela cidade e a consumisse. Qual foi a resposta de Nosso Senhor Jesus Cristo? Não sabeis, porque espírito sois vós animados. Porque é contra o Espírito de Cristo, contra o Espírito do Evangelho,
contra o espírito cristão, exercer violência contra aqueles que discordam de nós em matéria religiosa, exercer agressão contra os dissidentes, mesmo contra aqueles que consideramos como heréticos. Não os podemos atacar, não podemos reprimi-los à força, não podemos sequer odiá-los. Estamos obrigados pela lei de Jesus Cristo a amá-los e, no que diz respeito a todas as coisas divinas e humanas, procurar por seu bem-estar. A lei do Evangelho, que é a lei do amor, não conhece distinção, não conhece exceção. Portanto, considero estranho que os puritanos, que os primeiros reformadores, não tenham se deparado com estas instruções tão claras, tão simples. Concluo que talvez não as tenham levado a sério, tenham desdenhado delas. O que me parece bastante grave. Bem, feita essa primeira observação, e antes de entrar no tema, gostaria de falar também sobre as atitudes dos reformadores com relação à tolerância, com relação ao amor fraternal, com relação ao perdão e à paz. E claro, primeiramente, tenho que me reportar a João Calvino. E, como sempre, sempre que mencionamos o nome de João Calvino, vêm os calvinistas com a repisada teoria da conspiração, não menos estranha quanto a doutrina do batista oculto ou a doutrina do jovista oculto. E lá vêm os calvinistas declarar que apenas alguns autores, apenas alguns poucos autores, conhecem a verdade sobre o Dr. Calvino. E, curiosamente, esses que conhecem a verdade são autores protestantes, ou melhor dizendo, são, em sua quase totalidade, autores calvinistas. Todos os outros seres humanos, cristãos, protestantes, conspiram contra o grande doutor de Genebra. Inventam fatos a respeito de sua pessoa, falsificam informações, etc. e tal. Eles declaram isso desde que o carmelita Hieronymus Bolsec escreveu uma das primeiras biografias de Calvino no século XVI. Aliás, com relação aos reformadores, os protestantes só podem assumir duas posturas. Aqueles que, apelando a teorias da conspiração, negam que os seus reformadores tenham sido, como de fato foram, torturadores e assassinos. Coisa que os apóstolos de Jesus Cristo, Pedro, Paulo, Tiago e João, não foram, de modo algum. Eram pescadores, almas simples, pecadores inclusive. De modo algum, torturadores ou assassinos. Outro caso dos reformadores protestantes. Então, os protestantes, diante disso, ou eles falsificam a história, recorrem a fábulas, mentem descaradamente. É o caso da boa mentira em favor da igreja, boa mentira em favor da fé. Apesar do recurso à mentira ser categoricamente condenado por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Nosso Senhor declara que mentir é algo essencialmente maligno. Bem, então os protestantes negam os fatos, portanto mentem, ou procuram, o que é muito pior, procuram justificar esses elementos, como Calvino e Zwinglio. E justificar é muito pior. É muito pior justificar a tortura e o assassinato, tentar de alguma forma justificar a tortura e o assassinato, que mentir. Mas parte dos protestantes não fogem, não recuam diante de atitude tão hedionda, tão monstruosa. E saem a público para tentar de alguma maneira justificar as atrocidades cometidas por seus queridos
reformadores. Inclusive, eles chegam a dizer que quando nós mencionamos os crimes dos reformadores, estamos imitando o diabo. Eles dizem que o diabo é o acusador. E quando acusamos Lutero, Zwinglio, Calvino, estamos sendo empurrados pelo chifrudo, empurrados pelo rabudo. E aí eu pergunto, e quando os seus reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, acusaram a Igreja Romana? Acusaram o Papa Romano, acusaram bispos, aliás, muitos bispos inocentes. Quem os estava empurrando? Era por acaso o acusador? Era o capeta que estava empurrando os reformadores protestantes? Os quais, dia após dia, sem parar, acusavam, algumas vezes verdadeiramente, muitas vezes falsamente, a Igreja Romana e os seus membros? Essa é a primeira pergunta a fazer. A segunda observação a esse propósito é que nós não nos referimos, ao contrário dos protestantes, que costumam condenar os seus adversários, que costumam condenar os dissidentes, inclusive outros protestantes, a castigos de fogo eterno, a torturas sem fim. Nós não nos referimos em momento algum ao status espiritual ou à condição espiritual de Lutero, Zwinglio, Calvino no outro mundo. Em momento algum estamos aqui para declarar que eles estão sendo queimados em chamas eternas, que são perdidos. Em momento algum assumimos esse ponto de vista. O que nós estamos questionando aqui, e por isso apontamos sim os seus crimes, é a condição desses homens como reformadores, como críticos da Igreja Velha. Por quê? Se a Igreja Velha, porque se cometiam os mesmos crimes, se cometiam os mesmos crimes que a Igreja Velha cometeu ou cometia, se praticavam as mesmas ações que a Igreja Velha praticava, o Papa e seus seguidores, como poderemos deixar de concluir que eram hipócritas? Como lavar lodo com lama? Como limpar sujeira com lixo? Uma coisa é certa, para que eu possa corrigir o outro, devo ter uma superioridade, um status, uma condição ética superior à do outro. Como que eu posso condenar os defeitos e vícios dos outros se pratico os mesmos defeitos e tenho os mesmos vícios? Nosso Senhor mesmo se refere a esse tipo de crítica, dizendo que você não pode soprar o cisco no olho do seu irmão tendo um poste no seu olho. E esta tem sido a atitude secular do protestantismo. Criticaram os erros da Igreja Romana e acabaram reproduzindo os mesmos erros, talvez com maior intensidade. Então, como se justifica isto? Bem, passemos então aos fatos. Voltemos aos fatos. Com relação a João Calvino, temos, além das obras do judeu Stefan Zweig, que, sendo judeu, não buscaria beneficiar a Igreja Romana ou a Igreja Católica Ortodoxa ou qualquer outra comunhão cristã, que ele era judeu, Stefan Zweig. Além da obra de Stefan Zweig, temos a História Universal de Will Durant. Temos a História Universal de Cesare Cantu. E um número ainda maior de obras de autores pertencentes a diversas ideologias. Sejam ortodoxos, papistas, espíritas, ateus, comunistas, materialistas. A partir dos documentos, das fontes históricas e dos registros, todos concordam a respeito de uma coisa. Calvino mandou assassinar, com requintes de crueldade, o médico aragonês Miguel Servetti. Simplesmente por exercer livre exame e discordar dele. Simplesmente por levar o princípio protestante do livre examinismo a sério. Foi
queimado a lenha verde na Praça Champel, em Genebra. Depois temos os irmãos Comparé e Jacques Rouet, os quais, antes de serem executados por ordem de Calvino, ou como queiram do seu consistório, que era como cera nas mãos dele, foram torturados. Aqui, ao assassinato, adiciona-se o crime da tortura. Bem, as tiranias quanto à tirania de Calvino em Genebra, também escrevi, proibia Pierre Van Passen, já citei, sempre cito e citarei, ex-calvinista unitário Pierre Van Passen, pensador holandês, descreveu a Genebra de Calvino como o primeiro campo de concentração da história. Era assim que ele descrevia a Genebra, a Santa Genebra de Calvino, o primeiro campo de concentração da história. Um espaço que durante a Idade Média havia sido democrático e que na primeira metade do século XVI, a partir de Calvino e Farel, foi cooptado pelos líderes calvinistas. Instaurou-se então em Genebra um governo teocrático, totalitário, em que praticamente todos os aspectos do comportamento humano eram controlados pela lei, determinados pelo Estado. Os cortes das roupas, os decotes femininos eram condenados, o uso de rendas era condenado, determinadas cores de roupas eram condenadas, né? Era condenado o consumo de coscorões, chocolate que estava sendo introduzido na Europa, eram condenadas as músicas, eram condenadas as danças, instrumentos musicais, né? Inclusive nomes que não fossem tirados da Bíblia. Tudo determinado pelas leis, rigidamente fiscalizado. Havia todo um sistema que estimulava a fofoca, que os cidadãos espionassem uns aos outros e denunciassem os concidadãos mais atrevidos ou valentes, ciosos da sua liberdade, ao consistório ou a Calvino. E a partir de então eram penalizados, às vezes com requintes de severidade. Multados, enviados às prisões, condenados a jejuar a pão e água, enfim, exilados, expulsos de Genebra, sem poder levar seus bens, vender suas propriedades, tinham que sair de lá com uma mão na frente e outra atrás. E, em último caso, a pena capital ou a morte. Dezenas, quase uma centena de cidadãos genebrinos foram mandados para o cadafalso. Já disse, velhinhas de 84 anos, crianças de 7 a 8 anos. Coisas que sequer a Igreja Romana, no auge do seu poder, sequer pensou em fazer. Mas Calvino fez. E então, como disse, o mais cruel não é que os mentirosos neguem que Calvino tenha cometido esses crimes abomináveis. Eu considero muito mais grave aqueles que tentam de alguma maneira justificar estes crimes abomináveis. E Zwinglio? Zwinglio, talvez um pouco mais doce. Zwinglio, num determinado momento da sua vida, ele proclamou uma jihad, não tem outra palavra, ele proclamou uma guerra santa, uma jihad contra os cantões apostólicos romanos da Suíça, visando impor a nova fé protestante como Maomé impôs o islamismo no Oriente, ou seja, de impor a nova fé protestante por meio da espada, ou seja, massacrando as populações apostólicas romanas. E como falei, com esse propósito, ele liderou uma jihad protestante e atacou os cantões apostólicos romanos, chegando inclusive a profetizar a vitória das suas
a vitória das suas tropas. Mas, da mesma maneira como Maomé, na batalha de Uhud, foram os protestantes derrotados pelos apostólicos romanos, esmagados, e tombou o novo apóstolo, tombou o novo profeta da religião protestante, Ulricus Zwinglio, com a espada nas mãos, exatamente como Maomé. E aí perguntamos aos protestantes, onde no Evangelho de Cristo os apóstolos aparecem com a espada na mão? Onde no Evangelho de Cristo Nosso Senhor ordena que os inimigos religiosos, que os adversários religiosos, que os dissidentes sejam convertidos à espada, sejam convertidos à força? Onde nos deparamos com esse ensinamento no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não me deparo com esse tipo de lição, eu não topo com esse tipo de ensino nos nossos evangelhos. Parece-me que, quanto a isso, Zwinglio se inspirou na Suna ou no Alcorão de Maomé, que Zwinglio islamizou, como o próprio Calvino também islamizou-se. Talvez por isso, algumas décadas depois, o humanista francês William Postel, o mesmo que recuperou o proto-evangelho de São Tiago, William Postel escreveu um livro, Comparação do Islamismo com o Protestantismo, ressaltando as similaridades existentes entre essa nova forma de cristianismo nascente, o protestantismo, com sua fixação na Torá, com sua fixação no Antigo Testamento, e entre o islamismo. Considero que, juntamente com a ética protestante e o espírito do capitalismo, de Weber, a comparação entre o cristianismo, entre o protestantismo, o cristianismo protestante, e o islamismo de William Postel seja uma das obras mais importantes escritas neste milênio, uma obra que mereceria ser recuperada, traduzida e lida por todos, uma vez que antecipadamente essa obra nos revela o íntimo, as profundezas do pensamento protestante com seu projeto de poder. Suas similaridades com o Islã, sua obsessão com jihad, com sharia, em submeter os inimigos à força. Nem mesmo Lutero escapou a isto. Sabemos, é bastante conhecida a briga, a disputa, querela, que estourou entre Lutero e seu colaborador, seu braço direito, o Dr. Karlstadt, e que resultou na repressão do último. Karlstadt teve que se refugiar numa pequena vila, de destruir seus próprios escritos, os quais não poderiam ser editados, e de silenciar por completo, para que não fosse exilado, ou para que não se lhe sucedesse algo ainda pior. Nada de novo debaixo do sol. Na verdade, o livro de Stefan Zweig não trata de Calvino. Calvino não é o tema principal. Uma consciência contra a violência trata, na verdade, do reformador protestante Sebastião Castellio, um homem de boa vontade, um reformador protestante de boa vontade, o qual, por discordar dos pontos de vista de Calvino, especialmente após a execução de Servetti, Sebastião Castellio levava o evangelho, homem que levava o evangelho a sério, os preceitos de Cristo. Sebastião Castellio denunciou esta ação de Calvino, que é o assassinato de Miguel Servetti, e por isso passou a ser duramente perseguido, até ser expulso de Genebra. Transferiu-se para outras cidades. Vivia da sua pena. Tirava renda, aliás, pouca renda dos seus escritos. Porém, após ter discordado de Calvino, depois de ter se oposto ao tirano genebrino, não conseguiu mais, a influência de Calvino era colossal, não conseguiu mais editar suas obras. Não conseguiu mais publicar qualquer escrito. Eles chamam isso de liberdade e os protestantes vão chamar isso de liberdade de imprensa.
bela liberdade de imprensa. E então Sebastião Castelli foi privado dos meios que tinha para sobreviver, não conseguia mais escrever e editar suas obras. E embora não tenha sido martirizado, morreu na extrema miséria, deixando seus filhos e esposa numa situação de completa penúria, graças ao amor fraternal de João Calvino. Aí, diante de tudo isso, né, de um Lutero que escreveu, Lutero de fato era o mais mansinho, mas negociava com os poderes deste mundo, negociava com os governos. Lutero era politiqueiro e conservador. Nunca desejou distribuir as riquezas tomadas à igreja entre a população pobre. Nunca, jamais Lutero cogitou em algo semelhante. E sancionou muito facilmente que os príncipes e nobres alemães surrupiassem os bens da igreja, se apossassem deles em proveito próprio, para financiar suas festas, suas orgias e sua vida farta e regalada. Isso aconteceu com as bênçãos do luteranismo. Diante disso, os servos, os pobres, as pessoas humildes, que esperavam algum proveito material, esperavam alguma mudança social por parte da reforma protestante, ficaram indignados. E não tardou para que o Anabatista, outro homem de boa vontade, Thomas Müntzer, conclamasse esse povo à revolta e assumisse a liderança dela. Com o dinheiro, com o produto do saque feito às propriedades da Igreja Romana, os protestantes alemães compraram armas, munições, contrataram mercenários e esmagaram Thomas Müntzer e os camponeses. O que se segue, segundo Zacharias Werner e o próprio Goethe e muitos outros, é uma carnificina. A Alemanha converteu-se num açougue a céu aberto. Müntzer, após ser torturado, foi executado. Não sem antes converter-se à Igreja Velha, voltar à Igreja Romana. Revoltado que estava com esse protestantismo. E seguiram os alemães do Sul, seguiram. A Alemanha era toda protestante nesse momento, toda luterana. Mas o Sul, em peso, voltou para a Igreja Velha. Voltou para a Igreja Romana. Por horror a essa atitude de Lutero, que entregou todos os bens tomados à igreja aos príncipes e aos nobres, sem que o povo recebesse um farrapo, sem que o povo recebesse uma migalha, nem uma mínima esmola. Então, todo o sul da Alemanha, após a revolta dos camponeses, retornou às mãos da igreja romana. Bem, e diante disso os protestantes, mas vocês estão acusando, vocês estão julgando. Sim, nós estamos questionando o fato desses torturadores e assassinos serem considerados por vocês, protestantes, como mestres da vida eterna. Que vocês confiram a esses mau caráteres, que vocês confiram a eles o título de reformadores do cristianismo, de restauradores da revelação divina, da verdade eterna. Que apresentem estes homens como braços direitos, colaboradores de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, repito, quando nosso Senhor se encarnou e veio a este mundo, ele não escolheu torturadores e assassinos. Escolheu pescadores pecadores, mas não torturadores e assassinos. Teria Deus mudado? Teria se alterado o caráter divino? Porque se eu examino os apóstolos e examino os reformadores protestantes, eu percebo uma grande queda de ideais. Uma queda que mergulha até o fundo do poço e que chega à miséria extrema. Pecadores. Os apóstolos, quando escolhidos, pecavam naturalmente. Ao menos pecados veniais, fracos, pecavam, claro, eram pecadores. Mas não eram assassinos, não eram torturadores. Terá alguém aqui a audácia de apresentar os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, João, André? Terá alguém a audácia de apresentar esses homens como assassinos? Como torturadores? Sanguinários carniceiros?
Bem, nós avaliamos sim. Avaliamos o juízo protestante de que estes homens tenham reformado qualquer coisa. Temos o direito de avaliar o ensinamento protestante, que apresenta estes homens como colaboradores de Cristo, como restauradores da divina revelação da verdade eterna, baseados no texto da primeira carta de São João. Em assassino algum subsiste a vida eterna. Vou repetir. Em assassino algum subsiste a vida eterna. Ah, mas os papas romanos assassinaram, os bispos assassinaram. Primeiro, nem todos os papas romanos assassinaram pessoas, nem todos os bispos da igreja romana assassinaram pessoas. Nem todos os apostólicos romanos assassinavam pessoas por causa da fé. Digo mais, diversos membros da igreja romana foram censurados pela própria igreja por condenar a violência exercida contra os dissidentes. Dentre eles o teólogo Edelin ou Deluri, um deles. Fevardêncios também, para citar alguns de passagem. Nem todos os papas romanos eram assassinos, nem todos os papas romanos bispos. E os bispos não foram fundadores do cristianismo, os bispos são sucessores. Os bispos são sucessores desses apóstolos. Os bispos detêm uma cadeia de sucessões, de geração, que foram escolhidos e santificados de geração em geração. Os bispos partem dos apóstolos. Os bispos não fundaram nada. Os bispos apenas sucederam os apóstolos. Estes apóstolos que não eram assassinos, esses apóstolos que não eram lobos vorazes, derramadores de sangue, carniceiros, estes apóstolos são em Jesus Cristo. Esses apóstolos são os fundadores de nossas igrejas. E esses apóstolos não derramaram sangue, e estes apóstolos não cometeram assassinato algum. Os pioneiros do protestantismo principiaram a sua carreira reprimindo, matando e torturando. O protestantismo foi o berço do protestantismo, sim, é a intolerância. O berço do protestantismo é a repressão, o liberticídio. Todos esses três reformadores, Lutero, Zwingli e Calvino, foram pessoas truculentas. Agora, como nós podemos receber como instrutores legítimos, como núncios da verdade, como nós podemos receber como restauradores da divina revelação assassinos, torturadores, criminosos e bandidos? É isto que questionamos diante dos protestantes. Não nos importa, nós não temos nenhum interesse em saber qual o destino espiritual desses seres. Em momento nenhum declaramos que estão perdidos para sempre. Em momento algum declaramos que estão sendo devorados por chamas de fogo. O que nós questionamos, senhores protestantes, é que estes homens sejam reformadores da fé. O que nós questionamos, senhores reformadores e reformados, é que estes cidadãos tenham sido colaboradores de Cristo, convocados, nomeados, escolhidos por Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que nós questionamos. Questionamos a idoneidade ética destes homens para se apresentarem como reformadores da fé cristã, como restauradores da verdade. É isto que nós questionamos. Referiu-se esse comentarista que foi lá na nossa gravação, referiu-se ele às benesses sociais da Reforma Protestante na Europa. Olha, francamente, nós achamos que é mais fácil o protestantismo obter uma aparência de vitória nas disputas doutrinais, recorrendo à farsa do livre-exame, recorrendo à tática ou à estratégia livre-examinista, uma vez que o povo da terra não conhece os originais gregos do Novo Testamento do Evangelho. Então é mais fácil os protestantes se saírem bem, ludibriarem, enganarem no terreno da doutrina do que no terreno da história. No momento em que
os protestantes pisarem no terreno da história, abordando as consequências sociais do protestantismo, então terão um problema. E me ocorre uma frase de meu falecido pai e dos meus avós: quem tem telhado de pedra não lança, quem tem telhado de vidro, quem tem telhado de vidro não lança pedras no telhado do vizinho. E se alguma organização religiosa tem um telhado de vidro, é o protestantismo. Eu citaria apenas um autor. Com relação à Inglaterra, eu poderia citar diversos autores. Poderia citar André Maurois, muitos outros autores. Citaria um autor apenas, que é um autor protestante, William Cobbett, que escreveu no começo do século XIX, inglês, erudito, teve em seu acesso inúmeras fontes, documentação abundante, fartos registros. E que diz William Cobbett sobre a Reforma Protestante em seus primórdios? Diz que foi uma catástrofe social, uma calamidade sem precedentes. A Reforma Protestante na Inglaterra deflagrou uma pauperização radical, fabricação de massas empobrecidas. Até então, eram essas pessoas pobres alimentadas pelos mosteiros, pelos monges nos mosteiros. Os mosteiros serviam como instituições beneméritas, instituições sociais, que distribuíam alimento, roupa, mantimento entre toda essa gente miserável. No momento em que os mosteiros ingleses foram fechados às igrejas e entregues aos barões, entregues aos nobres e aos grandes membros da burguesia, para servirem a eles como fonte de renda, os pobres ficaram sem ter quem os alimentasse e mergulharam numa indigência extrema, chegando inclusive à morte. A par disso, esses mesmos indivíduos que se apropriaram dos priorados, dos mosteiros, esses mesmos indivíduos que se apropriaram das igrejas, das terras que haviam pertencido à velha igreja romana, eles se sentiram fortes o suficiente, estavam no poder, para se apossar dos inclusures, que eram as terras comunais, onde os pequenos proprietários, onde os mais pobres, os mais humildes, levavam o gado para pastar, ou cultivavam, plantando trigo, cevada, centeio, tirando algum alimento. Durante todo o século XVI, sob os olhares permissivistas do governo protestante, essas terras foram sendo ocupadas pelos grandes senhores que já haviam surrupiado as terras da igreja romana, e impedindo os mais pobres, os pequenos proprietários, de plantar, de colher, de levar seus animais. E no século seguinte, no século XVI, agravou-se a situação, porque os mais pobres foram ficando endividados, tomando empréstimos. E nessa segunda fase, os grandes senhores protestantes calvinistas foram encampando as terras dos pequenos proprietários, alguns dos quais eram devedores, tinham de fato solicitado empréstimos, deviam dinheiro a esses grandes senhores. Os grandes senhores foram despojando todos os pequenos proprietários da terra. E estas pessoas ficaram lançadas à indigência, à mendicância, sem ele nem beira, sem ter o que comer ou o que beber. E quando se revoltavam, quando cometiam alguma irregularidade, para sobreviver, para comer, para se vestir, eram presos e enviados às galés, sem misericórdia. Diante de uma situação tão iníqua, levantou-se o primaz anglicano William Laud, arcebispo William Laud, se levantou contra esse estado de coisas e pediu ao rei, com a ajuda dos demais bispos anglicanos, pediu ao rei que limitasse a ação dos grandes senhores,
que esses puritanos insaciáveis fossem contidos por meio da lei. E no momento em que o rei da Inglaterra, a Régia Majestade, tentou contê-los, os puritanos se rebelaram contra a coroa, se rebelaram contra o arcebispo, se rebelaram contra o episcopado anglicano e fizeram a chamada revolução. Uma revolução. A Revolução Teocrática de Oliver Cromwell. Como resultado disso, tanto o rei quanto o arcebispo Laud foram executados pelos puritanos, perderam a cabeça. E os bispos foram exilados, contidos, a ferro e fogo. E os puritanos continuaram a despojar os pobres e a produzir um número cada vez maior de mendigos, de indigentes na Inglaterra. Então esta Inglaterra, isto continuou assim até o século XIX. E esta Inglaterra que se dizia poderosa e rica, era poderosa e rica para 5% da população. Estes privilegiados, esses nobres e burgueses que haviam encampado os bens da Igreja Romana e tomado as terras dos pobres, porque para 95% da população inglesa, 95% da população, para 95% da população inglesa, até cerca de 1880, havia apenas miséria. Sobrava apenas miséria. Gente morta de fome. Podemos dizer que o inglês daquele tempo sequer podia, como o francês durante o reinado de Henrique IV, o inglês sequer sonhava em ter uma galinha assada no fim de semana, de ter um frango assado nos domingos, como o francês da mesma época. E a Alemanha? Desde a revolta dos camponeses, Lutero escreveu um panfleto horrendo contra as hordas dos camponeses assassinos. Nesse panfleto, o reformador, o pai do protestantismo, sancionava o massacre desses camponeses. Eu já disse que 30 ou 40 mil foram assassinados, junto com o seu líder Thomas Müller. Desde então, o regime feudal no centro e no norte da Alemanha, dominados pelos luteranos, o regime feudal se tornou mais rígido. Todas as leis medievais, que haviam parte delas sido revogadas durante o domínio da Igreja Romana, todas as leis feudais foram restabelecidas pelos luteranos. E eles chegaram a criar, inclusive, leis ainda mais rígidas. E em todas essas partes da Alemanha luterana, os servos permaneceram nessas condições até a invasão francesa, até Napoleão invadir essa parte da Alemanha e Napoleão libertar, emancipar os servos alemães no começo do século XIX. E diante disso, claro, os pastores luteranos foram os primeiros a classificar Napoleão como a besta ou o anticristo, porque ele emancipou os servos da gleba lá nas Alemanhas. E, no entanto, permaneceram problemas do domínio da cultura, desse feudalismo radical, desse feudalismo crasso. O luteranismo no centro e no norte da Alemanha produziu aquelas massas cegas, dóceis, obedientes, que mais tarde serviram de matéria para o nazismo. O alemão disciplinado, o alemão dócil, o alemão obediente, servo do Estado, foi produzido pelo luteranismo. Foi produzido pelo regime feudal, criado à época de Lutero com as bênçãos dos pastores luteranos. Já estamos bem, avançamos muito, então na próxima gravação falaremos sobre o projeto de poder protestante inserido em nosso país, inserido no Brasil.